deixar algumas referências para vocês, porque até devido ao tempo a gente não vai se aprofundar muito em fundamentos. E são assuntos vastos, tanto design thinking quanto a inovação social. São assuntos que a gente poderia passar uma tarde toda só falando dos conceitos para a gente poder entender. Então a ideia aqui é fazer uma prática mesmo e deixar fundamentos para que cada um, né, após esse workshop, possa pesquisar e dar continuidade. Então, me apresentando aqui, né, mais formalmente, passar aqui, né, como já foi falado, meu nome é Gilton, eu costumo até dizer que eu sou influenciador digital e da vida real, digital porque eu tenho esse Instagram aí, que é o @GiltonMAL, e influenciador da vida real porque eu sou professor do departamento de computação da UFES, e querendo ou não, todo professor ele influencia, né, para uma coisa boa ou ruim, né, a depender, os alunos podem gostar ou não, a gente é um influenciador de qualquer forma. Eu sou o criador desse bordão aí, que é o café, né? Uma pergunta. Na verdade, eu gosto de café, é um hobby que eu tenho, tomando café especial, mas o café é um pouco mais do que isso. Ele é uma âncora, né, da PNL, que é exatamente o que faz eu começar a produzir. Eu tenho coisas para fazer, enchi a xícara de café, tomei, então cria aquele hábito saudável de, não tão saudável, né, mas aquele hábito de estar produzindo. Esses slides, quem quiser, pode acessar aí o Instagram, né, ele é aberto, acessa o Instagram, tem o link da bio, aí lá tem um link para várias palestras. Eu coloquei na primeira palestra, tá o PDF já desse slide, então quem quiser pode estar pegando lá. E mais à frente, qualquer dúvida, né, qualquer informação que queira saber, pode também estar mandando direct e a gente vai estar tirando essas dúvidas, né, o que for necessário assim após a palestra. A agenda, eu trouxe aqui um pouco de definição, né, breve, só para a gente entender mesmo, contextualização, vou mostrar as ferramentas, depois a gente vai selecionar 2 ferramentas, vale alertar que é a primeira vez que eu estou fazendo a utilização dessas ferramentas de forma online, então tentei adaptar aqui com a ferramenta, né, vamos ver se a gente vai conseguir ter esse engajamento, né, mas vale a pena a gente testar e depois fazer umas conclusões, né, mas como eu falei, a ideia aqui é exatamente ser mais prático do que teórico. Então, começando aqui, né, o próprio inovação social, vamos aqui algumas definições. Inovação social, na verdade, no meu doutorado eu trabalhei com cidades inteligentes, aí por causa de cidade inteligente, nessa parte de criatividade e inovação dentro das cidades inteligentes, né, modelos de inovação, aí vem essa parte, né, eu pesquisei, achei vários artigos sobre inovação social, sobre o próprio design thinking e outras metodologias. A inovação social, os próprios autores, né, às vezes eles divergem. Inclusive, tem até uma grande parte de autores que diz o seguinte, que inovação social é só um termo novo para coisas antigas que já existia. Né, dentro das inovações, é uma inovação, né, colaborativa e que não tem essa coisa de tão novo. Mas, atualmente, principalmente por causa da pandemia, né, e até por causa, por exemplo, dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a inovação social está muito forte, inclusive ligada com a questão do empreendedorismo social e das tecnologias sociais também. Então, é um assunto que está muito em alta, né, e vale a pena, quem quiser pesquisar mais sobre isso profundamente, né, seguir. Eu pesquisei cidade inteligente, e dentro da cidade inteligente eu vi como é que a inovação social pode ser aplicada. Então, definições, né, eu trouxe aqui a forma mais simples da gente conseguir definir. Trouxe o termo inovação. Inovação aqui, segundo o próprio dicionário do Google, né, é uma ação ou um efeito de inovar, né, e por extensão aí é aquilo que é novo, né, coisa nova ou novidade. O próprio termo inovação, a gente sabe que tem um monte de definição aí, tem a linha do Schumpeter, né, de outros autores também, tem os que até divergem o que é inovação, tem incremental, disruptiva, mas a grosso modo, para essa palestra, a gente só vai entender isso aí, que é uma ação ou efeito de inovar, é trazer alguma coisa nova ou uma novidade. Vamos se atentar a essa definição para a gente poder dar continuidade. E o social, né, na verdade, é um adjetivo e ele concerne a uma comunidade, uma sociedade humana, um relacionamento entre indivíduos, ou então dentro de empresas, né, aquela questão de sociedade, gremiação e sócios, etc. Então, juntando isso aqui, eu trago a definição, que é uma das definições que eu sigo, mas como eu falei, tem outras definições, essa daqui da Comissão Europeia, né, inclusive eles têm até um material, tá o link aí, né, que é um material que é um guia de inovação social, e ele mostra exatamente que inovação social é um tipo de inovação que ela parte, né, de processos de cocriação, a palavra-chave da inovação social é essa, cocriação, envolvendo um conjunto de partes inseridas em uma sociedade.
Então, no caso aí, essa é uma das definições que eu estou trazendo para a gente, né, que a gente vai estar adotando durante o workshop. Quem quiser saber mais, eu trago aqui, né, uma leitura complementar, essa obra aí, que é o Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro. Né, é legal esse livro, porque ele é um texto simples, né, aquela leitura mais acadêmica, né, mais pesada, qualquer pessoa pode ler, e ele traz também diversos olhares, como é que a gente pode estar enxergando o que é inovação social. E possibilidades para a gente estar colocando aqui no Brasil, né, que a inovação social também, a depender da cultura, da sociedade ou da comunidade específica, ela pode estar tendo algumas mudanças. Então, trago essa primeira referência aí, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Né? E sobre Design Thinking. Né? Antes de falar de Design Thinking, é interessante a gente entender o seguinte, né? A diferença de metodologia e abordagem. Um dos grandes problemas, a gente até fala metodologia, design thinking, né, até porque é um conjunto de processos, mas na verdade os próprios autores dizem que o design thinking ele é uma abordagem. Por que abordagem? Quando a gente fala de metodologia, é uma coisa meio que formal, né? Eu tenho que seguir aquela receita de bolo, né? Poderíamos dizer isso aí, e eu não posso sair daquele contexto, né? Porque eu estou errando ou eu estou acertando. Então, e outra, o design thinking não é uma fórmula mágica. O design thinking eu posso aplicar em uma determinada sociedade para solucionar um problema, eu pego a mesma metodologia, né, os mesmos processos, mesmas ferramentas, aplico em outra sociedade e vai dar certo. Pelo contrário, né? O que ele fala, é o próprio Tim Brown, que trate o design thinking como abordagem. E ao invés de você, por exemplo, pegar vários materiais, eu só vou aplicar o design thinking quando eu aprender, quando eu tiver uma certificação, quando eu tiver um curso aprofundado, isso não existe. Na verdade, você entende o processo, e quanto mais você vai aplicando, mais você vai aprendendo. Então, é uma metodologia, né, uma abordagem para ser aplicada e não seguida à risca. Você pode adaptar, inclusive deve adaptar e fazer de acordo com as suas condições. E em cima disso aí existem até outros materiais, né, de design thinking voltado para a educação, design thinking em contexto X, design thinking em contexto Y. Então ele é uma abordagem bem genérica, pode estar sendo utilizado em qualquer contexto. As definições que eu trago aqui, né, a própria da Endeavor, que é uma abordagem que busca a solução de um problema de forma coletiva e colaborativa, prezando a empatia dos envolvidos. Se a gente entendeu bem aqui o que é inovação social, que é um tipo de inovação que ela parte desse processo colaborativo de cocriação, né, ela casa perfeitamente a inovação social com o design thinking. Então, por essa característica da inovação social ser de cocriação e essa característica do design thinking permitir, né, que os envolvidos consigam criar soluções de forma colaborativa, faz com que o design thinking seja uma das metodologias que podem ser aplicadas dentro do contexto de inovação social. Fora ela, existem outras metodologias também, e como eu tinha falado, o próprio design thinking ele não é só utilizado dentro do contexto de inovação social. O grande foco do design thinking, como até essa definição diz, é que ele preza a empatia dos envolvidos. Ou seja, tem até um costume que falam que a grande vantagem do design thinking, né, comparado a outras metodologias, que ela não é focada em tecnologia. Eu não preciso de um aplicativo, eu não preciso de nada muito tecnológico para aplicar. O ponto forte do design thinking são as pessoas, certo? E a colaboração entre essas pessoas. E da mesma forma, o que acontece, o ponto fraco, mais fraco do design thinking também são as pessoas. Mas como assim? Porque, na verdade, o design thinking ele exige muito dos envolvidos que eles sejam ativos, que eles sejam empoderados, que eles queiram realmente inovar. Né? Já se for um grupo de pessoas que eles não estejam dispostos a fazer isso, o processo ele fica falho, você não consegue aquilo ali. Aí é esse o ponto. Se são pessoas que querem realmente inovar, buscar soluções, ele consegue seguir. Se não, vai ter impedimentos. Né? Eu já usei o design thinking dentro da sala de aula, e o que acontece? Em algumas turmas, até devido o objetivo, né, a questão por ser uma disciplina, não ter aquele engajamento, o aluno não querer se esforçar um pouco mais, além do que é só exigido para ele atingir a nota. Então, o design thinking, nesses pontos, ele não consegue atingir um patamar, assim, além do esperado, né? E o bom do design thinking é que você consegue realmente trazer soluções, né, além do que você poderia esperar com outra metodologia. Né? O que pode vir são coisas bem mais além do que isso. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Qualquer coisa, podem parar, né? Eu tinha falado, qualquer coisa vocês podem interromper, fiquem à vontade.
né, para interromper e fazer a pergunta durante a apresentação, sem problemas. Então, em cima do Design Thinking, eu trago essa frase aí de Paulo Freire, que ela exemplifica muito bem como é que a gente deve enxergar o Design Thinking. Né? Não há saber mais ou saber menos. Existe o chamado de saberes diferentes. Ou seja, eu quero criar uma solução, né? Eu sou doutor em propriedade intelectual, eu sou engenheiro, eu tenho PhD em não sei o quê, eu sei isso, eu sou um profissional. Nada impede que uma pessoa que não tem uma qualificação científica ou tecnológica, né, uma qualificação profissional, ela também possa colaborar. Ao contrário, essas visões dessas pessoas, elas não devem ser deixadas de lado, principalmente quando a gente fala de inovação social. Quem, na verdade, pode ter uma solução, só não está trabalhada ainda em forma de ferramenta, são essas pessoas que diariamente elas estão ali vivendo com o problema. Então, no Design Thinking, todos são bem-vindos e todos devem agir, né, ativamente, independente de qualificação. Aí, uma indicação também, certo, de livros, para quem quiser seguir, esse livro aí, Design Thinking, do Tim Brown. Tim Brown foi o criador, né, idealizador, ele é CEO dessa empresa, essa IDEO, a empresa é uma empresa de design e de inovação, né, e ela realmente apresenta o Design Thinking, e a ideia desse livro, né, tem, até quem já leu, tem até ela aqui. Deixa eu pegar aqui. Tem até esse livro, né? Existem outros também aqui de Design Thinking. E o que acontece? Esse livro, ele é mais como eu falei, uma fundamentação. Ele explica todo o conceito, né? Como foi que o Tim Brown ele idealizou, como é aplicado o Design Thinking, é um arcabouço mais teórico. Existem outros livros que são bem mão na massa mesmo. Mas eu indico esse livro para quem busca mais informações, porque justamente você consegue entender os fundamentos do Design Thinking. Né? Ele é um livro assim, inicial para depois você poder, né, se aprofundar em outros específicos, como o Design Thinking para serviços e o Design Thinking for Education, né, para educação. Então tá aí também mais uma referência. E também, para quem quiser se capacitar, eu trouxe aqui 2 cursos, um da própria IDEO, né, ela fornece cursos, materiais, PDFs, tudo mais, pelo próprio site dela, né, inclusive tem uma certificação, o Design Thinking Certificate, pela própria IDEO, você faz os cursos lá e tem um valor, né? Você faz o curso e também tem materiais grátis, e você consegue se capacitar. A própria IDEO, ela tem essa IDEO EU, né, que é de University, que oferece, além do Design Thinking, outros cursos de inovação, né, e de criatividade, empreendedorismo da própria IDEO. E também tem um curso de Stanford, que é Innovation Design Thinking, que ele mostra exatamente como é que vocês podem estar inovando através do Design Thinking. Então tem esses cursos aí que também são interessantes para que vocês possam se capacitar. O Design Thinking, né, como eu falei, por isso que a gente fala até muito uma metodologia, né, ele é um conjunto de passos. Ele realmente representa uma metodologia, mas a sua aplicação seria de uma abordagem. Então, ele tem esses 5 eixos aí, que são o passo a passo para que você consiga inovar, né, consiga criar uma solução para um determinado problema. E o ponto principal é que o Design Thinking ele começa da empatia. Então, a gente começa da empatia. O que seria empatia? Empatia é exatamente você, por exemplo, né, eu sou da tecnologia, eu desenvolvo software lá no departamento de computação. Um dos grandes problemas, né, do pessoal da computação não é problema, seria exatamente a visão de quem é formado em computação. Querer criar um aplicativo, quero criar um aplicativo e esse aplicativo, por exemplo, ele vai se transformar em uma startup, vai mudar o mundo, quando na verdade, ao invés de a gente focar na tecnologia, no aplicativo, o correto, né, o mais interessante seria focar primeiro nas pessoas. Quem são as pessoas, os clientes, usuários, né, os interessados? Quem é que vai utilizar esse aplicativo e qual é realmente o problema desse tipo de pessoa? Né? Um exemplo clássico de falta de empatia, mas uma tecnologia de ponta. O que aconteceu no Brasil com esse auxílio emergencial? Foi entregue, né, para o pessoal uma conta digital através de um aplicativo em um smartphone. Só que a maioria da população que necessitava do auxílio emergencial não tinha nem smartphone, nem qualificação para estar utilizando o aplicativo e, além disso, também não sabem manusear, né, uma conta digital, a não ser o dinheiro em espécie. Então, o que acontece? Claro que a gente está numa pandemia, né, então isso é um grande fator, né, uma grande variável, então ocasionou isso aí, mas se não fosse por causa dessa variável, né,
essa grande solução de ponta, a tecnologia ela é avançada, ela teve um ponto falho porque faltou exatamente a empatia. Na área da computação já existe uma linha de pesquisa que se chama desenvolvimento centrado no usuário, e também o chamado UX, que é User Experience, que antes da gente pensar em qualquer tecnologia, em software, em sistema, a gente pensa no usuário e em cima dessas enfim, que ele preza isso, né? Primeiro a gente pensa nesse usuário, pensa nos problemas que ele está tendo, aí da visão dele a gente vai criando a solução. E ele, claro, também está participando do processo. E essa a grande dificuldade, como eu tinha falado, né? A parte boa é que se esse usuário for um usuário ativo, que ele queira realmente procurar a solução, ele conseguir interagir e dizer quais são os problemas, a gente vai ter uma solução aí, utilizando a empatia. Caso ele não queira, né, participar, fica complicado porque fica a cargo de quem está criando ali a solução, apenas os técnicos, né? Entender mais ou menos o que é que ele está precisando. Após a empatia, tem a fase de definição. Definição, basicamente, é quando a gente tem um grande brainstorm, onde todos vão conversar e tentar deixar na mesma língua, né? Falar, tipo, o que é um MVP, o que é um protótipo, um carro conversível, o que é isso, né? Vão deixar os padrões, né? E tentar criar um glossário, né? Um dicionário, para que todo mundo entenda o que é esse problema na visão de todos, né? Porque, às vezes, a gente tem um determinado problema e esse problema, a depender de quem está visualizando, ele enxerga de uma forma diferente. Mas o problema é o mesmo. Um grande exemplo disso é a segurança, né? A segurança afeta tanto o pessoal da classe mais pobre como da classe mais alta. Claro que afeta de maneira diferente, né? Porém, a segurança está afetando todos eles. Então, como é que todos podem enxergar e chegar num denominador comum, ou mais ou menos, para que a gente possa estar criando uma solução, né, que consiga solucionar todo mundo. Depois da definição vem a ideação, que é realmente quando vão colocar no papel, né, pegar essas ideias e tentar criar uma solução. Agora o foco não vai ser mais aquele problema, a gente vai agora pensar nas ideias da solução, e após a ideação vem a prototipação. Então, a ideação, o design thinking, ele até diz, jogue o máximo de ideias que vocês puderem, né, para na parte de protótipo a gente conseguir implementar realmente aquelas que sejam necessárias. Então, ele segue até uma tríade. A gente só vai tentar implementar, só vai colocar no protótipo aquilo que seja viável, né, tecnicamente, viável economicamente, e também que as pessoas, lá a empatia, né, que o persona, no caso da empatia, ele tem a necessidade daquilo. Porque o que acontece também, às vezes, né, estou puxando muito para a minha área, que é a área da computação, a gente implementa, desenvolve um aplicativo que ele tem várias funcionalidades, exceto a funcionalidade principal que o usuário queria. Então, mas ele tem um calendário, ele tem isso, tem aquilo, quando, na verdade, o usuário queria mesmo uma outra funcionalidade, que não foi implementada e será em nova versão. Então, essa parte de prototipação, ela consegue tornar claro, né, de uma forma barata, esse tipo de implementação. E, por último, o teste. Feito esse protótipo, o ideal é que ele seja bem barato mesmo, tem como a gente testar, e como o próprio usuário ele está no meio, né, no meio do processo, eu já jogo para eles e para outros usuários que não participaram do processo, existem várias formas de testar essa solução. Então, essas aí são as 5 partes do design thinking, né? Começa da empatia, eu faço a definição, tenho a ideação, crio um protótipo e testo. Em cima disso aí, dessas fases, existem várias ferramentas, até ferramentas digitais, agregadas e tudo mais, mas eu trouxe aqui as 6 ferramentas que são mais utilizadas no Design Thinking. O pessoal utiliza quase sempre quando você vai fazer um workshop ou um mini curso, vai falar de Design Thinking, você vê uma dessas ferramentas aí, ou se não todas, né? A primeira, o próprio mapa de empatia, né? Fora o mapa de empatia, também existem outras ferramentas também que auxiliam no entendimento da empatia, né, do Design Thinking, mas o mapa de empatia é uma ferramenta que ela é voltada exatamente para isso. E, inclusive, a gente vai estar utilizando o mapa de empatia aqui na prática. Então, ele é o ponto de partida, porque, como eu falei, eu não penso inicialmente na tecnologia e também não penso no problema. O ideal aqui é pensar na pessoa, certo? E, em cima dessa pessoa, eu conseguindo mapear, né, o mapa de empatia ele consegue fazer isso, aí então é que eu vou pensar nas demandas de cima daquela pessoa. O brainstorm, né, que é uma ferramenta
pode ser criada de várias formas, mas como o próprio nome já diz, é uma nuvem aí de ideias, né? Uma tempestade de ideias. Né? Você vai jogando todo tipo de ideia que puder, né? Sem ser descartada nenhuma, para a gente poder ter essas ideias para solucionar determinado problema. O outro é o mind map, né? Que na verdade são mapas mentais. Mapas mentais é uma forma de você conseguir traçar todo um conceito complexo. Por exemplo, agora o pessoal tem até no Instagram, né? De vez em quando eu vejo o pessoal oferecendo mind map da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma lei, né? O pessoal da computação não tem tanto essa facilidade de entender lei, então tem o pessoal oferecendo de graça ou até vendendo mesmo mapas mentais daquele determinado assunto. O pessoal também que estuda muito para concurso, existem pessoas que vendem ou que oferecem em fóruns mapas mentais explicando leis ou determinados assuntos. Então, é uma forma de utilizar os neurônios, né, a conexão parecido com o nosso cérebro para tá trazendo definições. A prototipagem, como o próprio nome diz, prototipagem, você vai fazer um modelo da solução, né, de baixo custo antes de você realmente gastar com aquela solução. Né? Quem utiliza prototipagem muito é a indústria, para criar um celular, para criar um carro, né, para criar até uma casa, o pessoal tem aqueles visitos decorados, ou então você olha no AutoCAD, então tudo isso aí são formas de protótipos. O storyboard é uma ferramenta que ela é muito poderosa e, inclusive, o storyboard ele pode e até deve ser utilizado com storytelling. Né? Existem técnicas hoje em dia de storytelling específicas, né? E o storytelling bem trabalhado, você consegue passar várias ideias, as startups utilizam muito nos pitches, então o storyboard ele serve para facilitar isso aí. Como o próprio nome já diz, são quadrinhos, só que a ideia aqui é que a gente não faça tão rebruscado, né? Faça no papel mesmo, os quadrinhos contando mais ou menos a história desde o usuário, né, o problema, a solução e como é que essa possível solução vai impactar positivamente na vida desse usuário. O MVP, que é o mínimo produto viável, o que é isso aí? Esse MVP ele vem da startup enxuta, da ideia de startup enxuta, onde você não precisa necessariamente criar o produto final para que ele seja jogado no mercado. Diferentemente do protótipo, que existe uma confusão, o protótipo ele não está pronto para o usuário final. Né? Ele tem vários problemas, inclusive um apartamento, por exemplo, você visita um decorado, ali é apenas uma representação, não é realmente o apartamento. Já no MVP não, no MVP você tem a representação e o que já está implementado, né, o que já está pronto, você pode utilizar. É uma forma bem, uma analogia para vocês entenderem. Imagina, por exemplo, um MVP, um condomínio, onde ele vai ter as casas, né? Só que já foi disponibilizado uma quantidade X de apartamentos. Então, esse já é o MVP do condomínio, né? O condomínio não vai estar pronto ainda, vai ter segunda, terceira, quarta etapa, mas na primeira rodada já tem casas construídas e pessoas já morando. No caso, se não fosse pela visão do MVP, esse condomínio só seria entregue quando todas as casas estivessem prontas. Então, seria basicamente isso, é um mínimo produto viável, ou seja, é um produto ou serviço, né, já pode ser colocado no mercado, oferecido para usuários, porém ele tem um mínimo de funcionalidade para que ele possa ser utilizado. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Quem tiver alguma dúvida aí, pode conversar. Bora lá. Como eu falei, né, a ideia é que a gente faça mais prática. A gente vai fazer aqui uma prática do Design Thinking. Eu escolhi essas duas ferramentas, né? Na verdade, escolhi as ferramentas porque são as duas que a gente pode tentar aqui fazer à distância, né? Que é o mapa de empatia e o storyboard. E também o mapa de empatia é o fundamental, né? Assim, você fazer um design thinking e você não trabalhar com o mapa de empatia, você está quebrando aí, de certa forma, a definição, mas como eu falei, né, você pode adaptar o design thinking às suas necessidades. Então, mesmo dizendo lá que tem que ter empatia, eu não preciso do mapa de empatia. Pode ser que eu já tenha um usuário bem definido, ou utilizo a outra ferramenta, né, e posso, a qualquer momento, utilizar as ferramentas que eu quiser dentro daquele processo. E o storyboard, né, porque o storyboard ele é interessante, porque o storyboard ele não se limita. Não é necessariamente o protótipo, às vezes, ele segura, né, um pouco a produção, porque a pessoa pode não entender de termos técnicos. Um exemplo, eu quero fazer um protótipo de um sistema, de um aplicativo.
Às vezes a pessoa não entende de aplicativo, aí eu não consigo criar, não é porque eu não tenho ideia, é porque eu não entendo de aplicativo, não sei o que é uma tela, não sei o que é um aplicativo mobile, um aplicativo web. Já o storyboard não, a gente vai fazer o desenho, independente de estar certo ou estar errado, né, independente de estar bonito ou feio, a gente vai conseguir entender, né, o fluxo do problema, do usuário, da solução e do impacto dentro daquele quadrinho, né, daquele storyboard. Um exemplo aqui de mapa de... sim, como é que a gente vai fazer essa prática? A gente vai estar utilizando o mapa de empatia, o storyboard, dentro do contexto de inovação social, e eu trouxe aqui áreas de cidade inteligente. Né, temos aqui 10 pessoas, né, então a gente vai formar aqui duas equipes de 5 pessoas, onde cada uma dessa equipe vai escolher uma determinada área dessa. Né, um exemplo, vou escolher mobilidade. Aí quem escolher mobilidade vai trabalhar em cima de mobilidade, tanto o mapa de empatia quanto o storyboard. Ou seja, a gente vai desenvolver agora aqui o mapa de empatia e um storyboard em cima de uma solução, né, de um problema referente a uma dessas áreas. Para quem não conhece, essas áreas daqui são as áreas das cidades inteligentes, que são definidas aí pela Urban Systems, que é uma empresa brasileira, né, que é a empresa que ranqueia as cidades inteligentes do Brasil, e ela conseguiu fazer um conjunto de indicadores onde é possível classificar uma cidade inteligente em cima desses eixos. Então, a gente tem mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança. Por que eu trouxe essas áreas? Para não ficar muito solto, né? Não ficar aquela questão, vamos criar uma solução, mas para que essa solução? Então, a gente vai escolher uma dessas áreas daí, duas, na verdade, e vamos formar duas equipes, né, para o pessoal poder criar a solução em cima de uma dessas áreas. Então, só exemplificando aqui, ó, o mapa de empatia é esse mapa aqui, é um mapa onde a gente pode ver aqui no centro, chama de persona, que é exatamente o personagem, o cliente, o usuário, ou, na verdade, a pessoa que tem o problema, e a gente não vai simplesmente perguntar qual é o problema, né, e qual seria uma possível solução. A gente, antes de entender, antes de perguntar qual seria o problema e a solução para essa pessoa, a gente vai tentar entender todo o sentimento, todo o contexto, né? Como é que essa pessoa ela interage com esse ambiente. Então, vamos ver aqui o preenchimento do mapa de empatia, né? Como houve, ou seja, a respeito de um daqueles problemas. Deixa eu escolher aqui mobilidade. Aí escolhemos o tema mobilidade. Então, o que é que essa pessoa aqui, esse cidadão, ele ouve a respeito dos problemas de mobilidade? Ah, Aracaju tem poucas ciclovias, tem muitos carros na rua, não temos pessoas que, por exemplo, pessoas que pegam um único carro e se locomovem, né? E existe várias pessoas fazendo aquele trajeto. Poderia compartilhar uma carona amiga, alguma coisa do tipo. Então, o que é que ele ouve a respeito disso? A outro ponto, o que é que ele pensa e sente a respeito desse problema? Outra coisa, o que é que ele vê, o que é que ele enxerga? Quais são os problemas que ele consegue captar pela visão dele a respeito desse determinado tema? Né? O outro, o que é que ele fala e o que é que ele faz a respeito desses problemas? Após mapear isso aí, a gente vem em cima de quais são as dores e as necessidades desse usuário, dessa pessoa. As dores é exatamente aquilo que está prejudicando, aquilo que ele não tem, né? Que ele sente realmente uma dor, e as necessidades é aquilo que ele tem, porém está fraco. Né? Uma analogia seria, eu tenho uma dor e eu tomo um analgésico para poder passar essa dor. Já uma necessidade, eu tenho uma determinada carência vitamínica, então eu vou tomar um suplemento para melhorar aquilo. E, na verdade, o problema ele vai ser captado em cima das dores ou das necessidades. Mas por que a gente vai entender tudo isso aqui? Porque imagina que você tem aqui uma pessoa que ela não tem nenhum conhecimento tecnológico, ela não vê, não fala, não ouve, não pensa nada de tecnologia. Aí você cria, ela tem a dor aqui precisando se comunicar. Você coloca um aparelho, um smartphone de ponta, né, alta tecnologia para essa pessoa estar utilizando. Aí você entrega o iPhone, o smartphone, porém você não coloca uma conexão boa para essa pessoa. Então você não ouviu aqui, não fez a percepção em cima desse persona para você poder entender, né, se ela vai estar usando ou não aquela solução. Então esse aqui é o mapa de empatia. Já a gente vai acessar já aqui ele,
Já o storyboard, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, é exatamente isso aqui, ó. Bem simples mesmo, né? Onde a gente vai mostrar como é que esse persona que a gente tem ali no mapa de empatia, ele vai interagir, né, com a nossa solução. Aqui tem mostrando um garoto, uma pessoa, interagindo com o smartphone, interagindo com a TV, né, com o computador, interagindo aqui com um Wi-Fi e recebendo aqui informações. Então, aqui é um exemplo. E detalhe, é realmente assim, a ideia é que seja feita bem simples, né, justamente para ser barato, rápido, e qualquer pessoa pode estar fazendo isso aí. Então, também a gente vai focar o storyboard aqui para a gente ter um roteiro, vai ser focado quem é esse persona, essa pessoa interessada, ou stakeholder, né, usuário, cliente, ou dono do problema, qual é o problema, qual é a proposta de solução, ó, lembrando, proposta de solução, porque não foque nesse ponto em algo que tem que ser alguma coisa que realmente tem uma tecnologia muito avançada. Às vezes, coisas simples conseguem solucionar um problema mais do que uma tecnologia avançada. Então, por isso que é uma proposta de solução. E, por último, qual é o impacto esperado em cima disso aí? Certo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Agora, deixa eu colocar aqui nas áreas. A gente tem, deixa eu ver, na verdade, 8 pessoas, né? 9. A gente tem a professora Ana, Eronis, Italo Elmo, João Batista, Luciano e Pedro, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, pela quantidade de pessoas, seria interessante. Vamos escolher um tema desses aí e fazer o mapa de empatia. Fica melhor, né? Vocês estão aí? Deixa eu ver. Deixa eu colocar o link. Beleza. Olha só, eu coloquei esse link aí. Coloquei esse link, vocês podem acessar. Ele vai dar acesso. Deixa eu compartilhar aqui. Vou colocar os temas. Na verdade, a gente vai selecionar um desses eixos aí para a gente poder estar preenchendo o mapa de empatia. Então, votação aí. Qual seria um desses temas que vocês queiram estar utilizando? Aí, educação. Mais alguém? Energia. Teve energia lá em cima, educação. Vamos escolher um. Segurança. Eita, poxa. Laís, me ajude. Qual é que a gente vai selecionar? Posso fazer um sorteio aqui, né? Educação, segurança. Educação tem dois, na verdade. Pode ser por votação, né? Cada um vota, aí o que for mais votado. Olha só, a gente teve aqui Luciano, energia. Pedro Henrique, educação. Pronto, quem tem mais votos? Educação, segurança. Educação teve 2. E aí, quem vota mais aí? Educação, né? Pronto. Então, bora. Educação aqui. Então, tá aí o link já. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui o... Pronto. Olha só. Deixa eu ver se está compartilhado aí. Pronto. Então, é o seguinte. Esse aqui é o mapa de empatia, né? Em um ambiente presencial, esse desenho aqui, né? Ele é um canvas,
né? Assim como aquele Canvas que a gente está acostumado, né? O Canvas de modelo de negócio, o Business Model Canvas, só que ele é um Canvas agora voltado para pessoa, para o persona. Então, como a gente escolheu o tema educação, né, a gente vai verificar agora, né, cada um de vocês aí vai colocar um post-it a respeito da educação. Né? Ou seja, você vai imaginar, né, problemas e percepções a respeito de educação. Exemplo, aqui do lado esquerdo, tem esse ícone aqui, ó, nota autoadesiva. É um post-it. Certo? A gente vai começar pelo que ele ouve. Posso colocar aqui, escuto que a educação não é valorizada no Brasil. Exemplo. Pronto. Tá aqui o post-it? Coloco aqui. O que é que ele ouve? Um dos problemas. O que ele pensa e sente. Então, o que é que essa pessoa aí, né, pode ser a opinião de vocês, o bom é que aqui fica anônimo, né, o que é que ele pensa e sente a respeito da educação? A mesma coisa. Penso que posso mudar a educação. Isso aqui é um pensamento pessoal. Então, coloca aqui, ó, pensa e sente. Certo? Aí, seguindo, o que é que ele vê? Vejo instituições antigas. Olha aqui. Certo? Fala e faz. Aí, o que é que eu falo e faço? Eu faço palestras sobre educação. Aqui, ó. E após preencher isso aqui, o mais interessante, né, que são as dores. Não consigo mudar a educação sozinho. São as dores que o persona sente. Necessidades. Um exemplo aqui eu posso colocar: necessito de mais tecnologia. Olha aqui. Pronto. Fiquem à vontade aí, vocês podem criar, né, aqui e incluir. Ver se não consegue. Pronto. Deixa eu colocar aqui novamente. O link está aqui no chat, né? Vocês podem preencher aí. Lado esquerdo, clica aqui na nota autoadesiva e vai colocando. Quem não conseguir, né, pode falar aqui comigo no chat ou mandar mensagem, ou falar mesmo. Vou deixar aqui uns 10 minutinhos para a gente preencher o mapa de empatia. Fiquem à vontade. Detalhe, não existe regra, né? Ah, vou usar um verbo, vou usar um adjetivo. Fiquem à vontade, né? A ideia é escrever realmente da forma como vocês percebem. Fiquem à vontade e cada um, pelo menos, colocando um post-it, a gente já vai começar a perceber. Lembrando, isso aqui é para a gente definir o nosso persona. Definir exatamente quem é essa pessoa, né? Ou esse usuário, esse cliente, né? Quem vai estar trabalhando e sofre com esse problema da educação. Deixa 10 minutinhos aqui, colocar um contador.
10 minutos para a gente preencher.
Ju, você acessa esse link aqui do Jamboard, né? Eu fiz um mapa de empatia. Aí o tema selecionado foi educação. Aí acessando aquele link, você vem para cá, para esse mapa de empatia. Aí você coloca pelo menos, né, eu digo até igual eu falo com os alunos, pelo menos um post-it desse aqui, ó, do lado esquerdo, ele tem essa nota autoadesiva aqui. Aí a gente clica, aí que você coloca aqui, né, um dos problemas, né, qual a percepção que você acha sobre a educação. Aí você diz o que é que você ouve sobre a educação, o que é que você pensa e sente sobre a educação, o que é que você vê, o que você fala e faz. Aí depois de fazer essa percepção aqui, você coloca quais são as dores, né, suas, né, da educação e quais são as necessidades. Aí a gente vai formar com isso aqui um persona e esse persona ele vai ser exatamente o nosso cliente, né, o nosso usuário, a pessoa que vai receber uma solução. Qualquer coisa pode perguntar. Chama mais 2 minutinhos aqui. 3, na verdade, 3 minutos e meio aqui. Botei um timer de 10 minutos para a gente parar e tentar entender aqui o nosso persona. A dica que eu dou, né, para quem vai utilizar é você conseguir, por exemplo, aqui, né, ele fica anônimo. Você conseguir deixar anônimo, fazer com que as pessoas colhem o post-it de forma anônima, porque isso aí você consegue trazer muitas percepções, né? Eu, por exemplo, pergunto muito quais são as demandas do semestre dos alunos, né? Qual é o problema deles, problema para estudar, quais são as principais dores deles a respeito dos estágios, né? De como eles veem a universidade, como é que eles veem o mercado de trabalho. Então eu deixo anônimo para que eles realmente escrevam o que eles sentem. Aí eu passo o post-it na sala, cada um pega o post-it, no final a gente cola uma cartolina e tenta fazer uma votação, né? Como vocês podem ver aqui, esse persona tem um nome e uma idade. Então a gente seleciona realmente um nome e uma idade, porque ele vai representar, ele vai ser realmente a representação desse nosso usuário. Aí o ponto interessante do mapa de empatia, ele parece simples assim uma ferramenta, mas ele é poderoso para quem vai fazer a solução, né? Porque aqui você consegue realmente levantar quais são as demandas, né? E como é que eu vou estar fazendo uma abordagem nesse cliente, né, para solucionar esse problema. Porque eu sei o que ele escuta, sei o que ele pensa, sei o que ele vê, né? Estou usando realmente a empatia. Falta 1 minuto, mais 1 minuto para a gente finalizar aqui. Então vamos colando aí. Então, pessoal, acabaram aqui os 10 minutos, né? Vamos verificar aqui. Detalhe, vou colocar aqui no chat.
votação. Geralmente a gente coloca nos post-its também, né? Qual seria um nome, né? Um gênero, no caso aí, e a idade para esse nosso persona. Quem seria essa pessoa daqui que ela escuta isso, ela pensa e sente, ela vê isso aqui, ela fala e faz esses post-its, ela tem essas dores e essas necessidades. Qual seria um nome aí adequado para ela, uma idade, né? Lembrando que é interessante colocar para produzir a solução para ela, né? Para essa pessoa. E qual seria um gênero também? Né? Qual seria? Coloquem aqui no chat. Olha lá, colocaram 33 anos, o nome é Fagner. E aí? Quem tem mais ideias de nome? Se não tiver, coloque esse mesmo. Essa questão de nome é interessante, porque existem também. Ah, foi até interessante, né? Na sala de aula eu apliquei o mapa de empatia, o pessoal colocou muitos nomes da época, né? Enzo. Então a gente fez um lá, o pessoal colocou o nome Enzo, então isso aí representa também a idade. E até uma análise, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, né? Utilizar. Tinha um projeto com a aluna, só que ela não conseguiu terminar. Né? Vou ver se eu consigo depois com outros alunos. Tem como a gente fazer uma mineração de texto, ou seja, pegar vários mapas de empatia, né, de uma determinada turma, de determinadas pessoas, né? Claro, de forma anônima, e a gente conseguir analisar esses textos aí depois e verificar o que é escrito, né? Quais são as palavras que mais se repetem, são coisas mais negativas, mais positivas. Então tem como a gente tentar depois jogar um aprendizado de máquina aqui, né? Trabalhar com inteligência artificial e conseguir verificar quais são os padrões e tentar verificar coisas que humanamente, né, só lendo assim, a gente não percebe. Então, o que é colocado aqui no mapa de empatia ele é bem interessante por causa disso. Ele pode ser analisado. Regiane 27. E aí? Fagner e Regiane, 27, 33. A idade é fácil, a gente faz a média, a idade hoje. Deixa eu ver aqui. Tenho 30, pronto. Acabou-se. E o nome? Fagner ou Regiane? Refag. Pode ser. Vamos jogar aqui. Refag 30. Deixa eu colocar um post-it aqui. Fag. Deixar um azul. 30 anos. Pronto. Pronto. Criamos aqui o nosso persona. Cadê? Na verdade, o pessoal utiliza muito aquele. Tem um programazinho que você utiliza junto com o R. Aí usa junto com o R, ele gera nuvem de palavras. Iramutec, nome do programa. É o pessoal lá que utiliza. Iramutec. Aí você instala, tem todo um processo que você pode gerar nuvem de palavras aqui. A gente coloca aqui Iramutec, nuvem de palavras. Porque não é só. O que eu quero dizer é que não é só nuvem de palavras. Você pode olhar. Olha isso aqui, ó. Distanciamento semântico das palavras. Né? Ele coloca cluster, aproximação, né? Você faz um tratamento. Porque tem sites que você joga, ele não trata as preposições, né? O ideal é pegar realmente os substantivos, os verbos e ir tratando aqui, ó. Contexto, vocabulário, né? Tudo mais. Então você. Distanciamento aqui, ó. Então é interessante realmente fazer uma análise textual. Análise textual em cima disso aqui para verificar outros padrões, né? Quem gosta muito de trabalhar com Bardan, né, análise textual, análise de discurso, aí pode estar usando em cima do mapa de empatia, é uma dica muito boa.
Na verdade, o que acontece? Quando a gente cria uma startup, as empresas de marketing, elas têm, né, ou mapeado ou não, o persona delas, essas ferramentas de automação, de CRM, né? Eles têm uma automação, eles sabem mais ou menos quais são os gatilhos mentais que vão atingir o seu nicho, porque justamente eles têm um persona, ou formado ou virtual, né? Eles sabem mais ou menos como é que a pessoa ela interage, né? A percepção, o ambiente dessa pessoa. Certo? Deixa eu dar uma lida aqui no. Deixa eu aumentar aqui. Colocar uma lupa. Vamos ver aqui o nosso persona. Olha só. O nosso persona é Refag, tem 30 anos. O que ele ouve? Escuta que a educação não é valorizada no Brasil. Escuta que os professores da rede pública não têm um ambiente seguro, né, fisicamente, para trabalhar nas escolas públicas. Olha aqui, algo interessante, né? A gente já pode pensar em cima. Já tem 2 pontos aqui que a gente pode estar dando soluções. Que a educação boa é de escola privada. Escuta que a educação não forma para a vida. A universidade pública é uma despesa para o governo, ou seja, tudo que nosso persona escuta. É o que ele pensa e sente. Pensa que pode mudar a educação. Como eu tomo. Deixa eu ampliar aqui. Como eu torno o ambiente mais seguro para os professores e alunos. Olha que legal. A pessoa escuta aqui, já aconteceu aqui, segurança, né? Física, e a pessoa também pensa e sente como é que pode transformar um ambiente mais seguro. Ou seja, já teve aqui, ó, duas percepções, na verdade, aqui focadas nessa questão de segurança. Valorização também, né? Não é valorizada, e aqui a escola boa é a privada. Né? Que a educação está defasada, limitando apenas ao conteúdo e dão análise crítica e criatividade. A pessoa pensa assim: como posso contribuir? Pensa e sente como posso contribuir com a vida dos meus alunos. Não há um espaço da universidade em auxiliar a população. Olha só, aqui tudo que pensa e sente. Agora, o que é que esse persona vê? Né? Vê que a academia é o caminho para uma sociedade melhor no futuro, vê instituições ainda antigas, né? Falta de recurso e uso inadequado de gestão, instituições e profissionais que têm dificuldades em sair do velho padrão, modelo de ensino pouco aplicável aos dias atuais, livros com modelos tradicionais. Isso aqui é tudo que ele vê. Agora, o que ele fala e ele faz? Faz palestras sobre educação, busca contribuir com a formação dos alunos, tento estimular a criatividade dos meus alunos para além do certo ou errado. Então, em cima disso aqui, a gente tem também essas pessoas, aquilo que eu falei, né, que eu tinha dito. No Design Thinking, é legal pessoas ativas, pessoas que queiram ou que já façam alguma coisa. Aí, por exemplo, aqui, dentre nós aqui, os stakeholders, a gente tem pessoas que já fazem alguma coisa. Né? Então, poderia tentar verificar como é que a gente pode ampliar, pode jogar essa solução, isso que as pessoas já fazem, para as outras pessoas da comunidade, né? E agora o ponto interessante. Dores, não consigo mudar a educação sozinho, meu curso não é valorizado nessa nova seara, modelo educacional distante do mercado corporativo globalizado, extrema burocracia, né, são as dores, as necessidades, mais tecnologia, necessita de mais investimento em conhecimento e apoio para desenvolver, e necessidade de modelos de ensino mais eficientes e eficazes, né, para esta nova sociedade conectada e globalizada. Então, a gente sai de um ponto zero, né, que a gente tem ali a educação, e agora a gente tem aqui toda uma percepção de um persona aqui, o nosso amigo Refag aqui, que tem 30 anos. Então, em cima disso aqui, né, desse ponto que a gente enxerga, é possível a gente criar soluções, né, para ele. O próximo passo agora que a gente vai fazer é tentar criar aqui um storyboard. Eu tenho também um link, mandar para vocês. Vou jogar aqui. Aí entre, por favor, nesse link aqui. E agora a gente vai, da mesma forma, né? Cada um de vocês vai
escolher uma nota aqui, né, uma nota adesiva, e são 4 pontos. Interessado, né, qual seria o meu stakeholder? Posso colocar aqui, aluno de baixa renda, de da universidade, exemplo, pública. Aqui um exemplo de interessado. Tá aqui. Aí qual seria o problema? Então, da mesma forma, a gente pode colocar aqui problema. Coloca aqui falta de. Deixa eu verificar aqui. Tecnologia, exemplo, para estudar. Aqui um possível problema. Lembrando, né? Esse storytelling é a respeito desse mapa de empatia aqui. Ou seja, esse refag com 30 anos, né? Como ele é de escola pública aqui, ó, falou muito de escola pública, aí você infere aqui, pronto. Né? Falta tecnologia para estudar. Proposta de solução. Aí você pensa em cima disso aqui. Olha só. Ó, palestras, contribuir com a formação, tente estimular a criatividade. Então, posso pensar o seguinte. Como eu sou da tecnologia, aplicativo de monitoria colaborativa. Eu coloco aqui. Um aplicativo onde as pessoas ensinam as outras a respeito de assuntos das disciplinas da universidade pública. Exemplo aqui, ó. Proposta de solução. Aí, impacto esperado, né? Por que eu cheguei nesse aplicativo? Porque eu sei aqui que dentro dessas pessoas, existe pessoa que faz palestra, que buscam contribuir, que tenta estimular a criatividade, né, além do certo e errado. E o impacto esperado, por exemplo, aqui, mais compreensão, mais entendimento dos assuntos das disciplinas. Pronto. E aqui também, ó, nesse quadradinho aqui, a gente pode clicar aqui e buscar imagens, né? Como a gente não vai desenhar, né, tem o lápis aqui. Quem quiser desenhar também, posso colocar aqui, ó. Aluno, escola pública. Pode buscar uma imagem, alguma coisa. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A universidade. Aqui a gente tem aqui, ó, uma pessoa. Pronto. Seleciona. Pode colocar aqui, ó. Se fosse no presencial, a gente ia desenhar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, estou indo. Problema. Falta tecnologia para estudar a mesma coisa. Aqui embaixo, adicionar imagem. Deixa eu colocar aqui. Computador velho. Bota aqui. Esse. Olha só aqui. Proposta de solução. Aí aqui a gente pode. Livro para celular. Impacto esperado. Formado. Aqui, ó.
Pronto, aqui um exemplo. Né? Vocês podem ficar à vontade aqui também, deixar uns 10 minutos. Olha para cá, em cima dessas dores, dessas necessidades aqui, né, a gente vai criando aqui, né, o interessado, o problema, proposta de solução, impacto esperado, e vai colocando aqui as imagens. Quem quiser desenhar aqui tem uma caneta também, as ferramentas aqui. Como eu falei, eu adaptei para as imagens, né? Outra coisa, né? Só como eu sou da propriedade intelectual, né? Tomem cuidado se vocês forem utilizar essas ferramentas aqui na divulgação, por exemplo, das imagens, né? Aqui, como a gente está no próprio ambiente do Google, tudo bem, mas ele mesmo dá um alerta aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Algumas imagens podem ter, aqui, ó. Algumas imagens podem ter direitos autorais, né? Aí tem essa questão. Então, se for fazer um slide, alguma coisa, ele mostra aqui embaixo, ó, a imagem em destaque foi encontrada pela página. Então, a gente pega aqui a referência e cita, né? Para não estar, por exemplo, divulgando pessoas, né? Mas aqui, como é um ambiente de estudo, a gente pode estar usando aqui sem nenhum problema. Certo? 10 minutinhos aqui também, ó. Deixar, né, para a gente finalizar aqui. Outra coisa, dentro dessas ferramentas do Design Thinking, o storyboard ele é interessante mesmo, né, se for feito presencial, deixar a pessoa desenhar, né, até a questão da criatividade. A pessoa pode querer desenhar, estimula ela a querer tirar da cabeça dela o que ela quer, ou então, né, pode usar com colagens também, pega várias revistas, a depender do que seja. Eu trouxe aqui um exemplo de tecnologia, aplicativo, tudo mais, porque eu sou da tecnologia, minha cabeça ela puxa muito para tecnologia. Mas a ideia é que em cima desse persona vocês consigam dar soluções de qualquer área. Entendeu? Tem um problema aqui, ó, pronto, por exemplo, aqui falta de segurança. Uma pessoa pode entender aqui criar uma grade, né, ou um controle de acesso aqui, ou então talvez modificar, criar um novo prédio, entendeu? Então não tem essa questão de ser exatamente um aplicativo. A gente fica focado muito em aplicativo, mas na verdade pode escolher aqui o que for. Tem até o título aqui, né? Deixa eu colocar aqui, Smart Student. Aplicativo para estudos colaborativos. Pronto. Joga aqui. É o título dessa solução. Certo? Fique à vontade aí 10 minutinhos para a gente finalizar aqui. Qualquer dúvida também pode perguntar. Deixa eu ver. Qualquer dúvida pode perguntar aí. Para quem se interessar também, né, tem outra metodologia que é o Design Sprint, que ela também é bem parecida com o Design Thinking, né, só que é da Google. E você tem as fases, só que cada dia você faz em cima de uma semana, né, os 5 dias. E em cada dia você faz uma etapa daquela. Aí eu costumo muito, por exemplo, pegar essas etapas do Design Thinking, né, e colocar em uma aula específica, né, empatia um dia, aí no outro dia a gente analisa, no outro dia a gente vai para a parte de definição, né, depois vai para a ideação, depois prototipagem, depois os testes. Então deixa sempre um dia para cada coisa, porque fica mais tempo e o pessoal pode tipo ir para casa, pensar alguma coisa e ir preenchendo. Mas enquanto mais interação conseguir fazer, melhor. Olha aí, pessoal. 10 minutinhos aqui. Já deu. Tem gente finalizando ainda aí. Vou dando uma lida aqui o que já tem pronto. Ó. Deixa eu colocar aqui. Aberto. Tá. Pronto. Deixa eu colocar aqui uma.
as soluções aqui, né? Interessado, esse aluno de baixa renda, né, de universidade pública, falta de tecnologia para estudar, e a proposta aqui que foi criada, né? Aplicativo de monitoria colaborativa, um aplicativo onde as pessoas ensinam as outras a respeito de assuntos das disciplinas da universidade pública, beleza. E o impacto esperado é mais entendimento dos assuntos das disciplinas. Tem aqui as imagens para representar. A outra, professores de ensino médio, interessado, necessidade de estimular o aprendizado de maneira mais criativa, boa. Qual é a solução? Deixa eu ampliar aqui. A solução é um ambiente de mestres e alunos conectados, trocando informações relativas à segurança no local, denúncia de risco de integridade física. Acho que deve ser esse. Acho que a ordem aqui não. Não, acho que é esse aqui. Plataforma de cocriação entre alunos e professores para a construção dos conteúdos. Esse aqui eu acho que é a respeito desse poder público que precisa prover segurança para os alunos, alto custo de manter a estrutura pública, a esse ambiente aqui para segurança no local. Uma dica, né? Aqui como está compartilhado, a gente pode, por exemplo, deixar os post-its todos da mesma cor a respeito de um determinado assunto. Por exemplo, isso aqui. Eu sei que é aluno de baixa renda, o problema é esse, então eu vou deixar da mesma cor, né? Facilita. Caso vocês venham utilizar a ferramenta, ó, cor do post-it. Aqui é a mesma coisa. Olha aqui. O outro aqui, né? Temos aqui 3 soluções, de certa forma. Os impactos seria troca de experiência, né? Com as mais variadas áreas. Aqui tem mestres e alunos mais conectados com o meio social através de colaboração em massa. Perfeito, isso é da plataforma. E aqui a gente tem alunos capazes de formular melhor suas opiniões e de gerar soluções mais criativas para as mais diversas áreas da vida. Perfeito. E aqui educação colaborativa. Detalhe, pode ser também, né, em cima disso aqui, ter mais impactos esperados, né? Pode colocar, por exemplo, a gente fala de empreendedorismo social, né? Exemplo. O empreendedorismo social, você pode ter aqui impacto tanto social, eu colocar um post-it de impacto social e um post-it de impacto econômico. Né? Ou seja, eu posso ter aqui um interessado, um problema, uma proposta de solução e o impacto ele ser duplo ou triplo, ou depender. Né? Ele ter esse impacto esperado na sociedade e também o impacto esperado financeiro. Então, eu posso colocar mais de um, eu posso colocar também mais de um interessado. Só que o que é indicado, né? Se for fazer mais de um interessado, é interessante vocês terem vários personas, né? Porque, às vezes, o problema de um professor e de um aluno, né, um exemplo, podem ser diferentes. Então, é interessante que você tenha um persona, né, um desse aqui para cada nicho ou para cada grupo de usuários. Fica melhor. Então, finalizando aqui, mais uma vez, quem quiser acessar esse slide, só acessar o Instagram, tá lá na página, né, no link, aqui, ó. Acessar aqui o Instagram, tá aberto, então não precisa fazer cadastro. Aí tem esse link aqui da bio, clicando, ele já vem direto para cá, tem as outras palestras, aí tá aqui, ó, Design Thinking aplicado à inovação social, tá? O PDF pode baixar, qualquer coisa podem mandar mensagem, né? A gente vai resolvendo. E conclusões aqui. Para concluir, queria falar o seguinte, que o Design Thinking, né? O foco dele é colocar as pessoas no centro, ou seja, antes de vocês pensarem nos problemas ou nas soluções, pensem nas pessoas. Por isso que tem essa questão da empatia. A partir das pessoas, a gente vai pensando no problema e depois nas soluções. Aquele ponto de abordagem diferente de metodologia, ou seja, vocês podem ver uma pessoa aplicando Design Thinking de um jeito, outra pessoa aplicando de outro. Não está errado, porque o Design Thinking ele é moldado às suas necessidades. E é esse o ponto forte, por isso que ele é uma abordagem. Outro ponto forte é a cocriação, então não existe um Design Thinking onde seja decisão unilateral. A empatia é o ponto principal dele
E o que a gente viu aqui, ó, teste antes mesmo de estar pronto, ou seja, através, por exemplo, aqui desse nosso storytelling, já pode ser jogado isso aqui para um possível usuário. Né? Aqui, por exemplo, aluno de baixa renda de universidade pública. Eu posso testar esse storyboard aqui com os alunos antes mesmo de criar isso aqui. Por quê? A depender de como o usuário vai reagir a esse storyboard aqui, eu vejo se é viável ou não fazer essa solução. Então, ele permite que a gente faça isso. Certo? Queria agradecer a vocês aí, agradecer mais uma vez ao Sintec, né? Agradecer ainda mais porque foi a primeira vez que eu fiz assim dessa forma, né? Eu já conhecia essa ferramenta aqui, mas não tinha adaptado para o mapa de empatia e nem o storyboard. Estou à disposição aí, né, nas redes sociais, vocês podem entrar em contato. Eu sempre estou, basicamente, até 3 vezes ao dia respondendo os directs, certo? E também eu estou na universidade aí no departamento de computação. Ok. Valeu. Gilson, foi a primeira vez mesmo que você fez isso? Rapaz, a ferramenta foi, né? Ontem eu prototipei o mapa de empatia, mas não foi em workshop, foi na aula, né? Aí na aula é diferente que a gente obriga o pessoal, faça, senão perde ponto. Eu posso Mas pedir agora para as pessoas abrirem as câmeras? Será que dá rapidinho? Eu acho que pode, quem tiver já aí. finalizou, né? Quem quiser abrir a câmera, a gente pode ficar à vontade. Quem vai fazer o registro fotográfico, a professora Ana Carla, que está aí presente também. Tem os meninos, tem alguns alunos PIBIT, né? O Pedro e a Júlia, né? Que são de história. Eles até estão com um projeto aí de história com tecnologia exponencial, se não me falha a memória. Algo desse tipo. Estão para lançar aí um material muito interessante. Tem o Luciano também. Gilda, ninguém fez pergunta, assim, fizeram umas perguntas, mas eu vou finalizar com uma pergunta aqui, quando a gente vai ter uma segunda turma? Na verdade, o que seria interessante é realmente a gente fazer, porque o design thinking, como eu disse, né, muita teoria, mas ele tem como a gente aplicar de duas formas. Ou imersão, né, seria tipo todo até terminar, ou então realmente em partes. Então poderia, por exemplo, pegar a mesma turma, ter a fase da empatia, a gente ia tratar melhor aquilo ali, criar melhor persona, entendeu? Outra coisa que eu utilizo muito, tendo mais tempo, só o mapa de empatia tem como a gente fazer um mapa de empatia pessoal e depois a gente fazer um mais colaborativo. Então, próximas turmas seria tipo nessa pegada, não de workshop, né? Seria seguir todos os pontos dos processos, mas com mais tempo. Né? Um workshop de cada um daqueles ali. De empatia, de idealização. Inclusive, a prototipagem é interessante que pode ser feita até com papel. Né? A gente pode realmente pegar. Tem um negócio que chama de Dirt Prototyping. Você pode pegar garrafa PET ou o que tiver na sua frente. Quem quiser dar uma olhada no Instagram, eu fiz um workshop de Design Thinking, né? Eu fiz o prototipagem e o mapa de empatia com o pessoal da sociedade da Associação Sergipana de Biblioteconomia. Aí lá a gente pegou bonecos e foi fazendo, né? Faz com Lego também, entendeu? Então, seria nessa pegada, né? Uma próxima turma, uma mais específica e realmente um certificado continuado. Queria agradecer, né? Agradecer a Sintec, vocês também por terem ficado até o fim. Como a Laís tinha falado, né? Eu sempre procuro estar contribuindo, só que a correria nem está tão corrida, principalmente agora, essa questão das aulas, né, se adaptando. Eu já tinha uma facilidade para fazer videoaula tudo mais por causa do Instagram. Mas mesmo assim, quando a gente coloca que é aula, né, não é aquela coisa tão informal, né? Uma coisa é uma live que você faz, a aula tem aquela questão mais formal tudo mais. Então, estou pecando nisso aí, né? Perdendo tempo ainda para tentar adaptar. Mas, como eu falei para vocês, né, o Design Thinking ele é uma ferramenta assim, bastante interativa e interdisciplinar. Então, no que vocês quiserem estar utilizando, vocês podem estar usando, né? Como eu falei, usei em IA. Inclusive, ela é interessante porque vocês conseguem trazer percepções que vocês não conseguiriam sozinhos. Né? Como o Luciano falou aí, o pessoal da agroindústria, né, agronomia, você pode jogar para eles, porque talvez faz uma conexão. Uma pessoa tem um problema, mas ela não sabe como criar uma tecnologia. Aí do outro lado tem uma pessoa que tem tecnologia, só que ela não sabia que essa tecnologia ia resolver um problema. Então você consegue fazer aí de forma simples, levando um projeto já mais trabalhado, você pode levar até para uma universidade, alguma coisa, para tentar fazer um software
ou solucionar aquele problema, né? Um hardware, o pessoal do instituto, é diferente de você chegar e ter só uma ideia solta, né? Você já valida com o design thinking. Então, e a própria inovação social mesmo aí é um mundo, né? Quem for pesquisar, eu peguei só um pouquinho por causa de cidades inteligentes da tese, eu vi que é um mundo todo e só muda, e tem divergências, né, e tudo mais. Então, parabéns vocês aí, e pesquisa e fique à vontade aí para crescer. Certo?